Que o pastor presbiteriano e advogado Milton Ribeiro tomou posse ontem como ministro da Educação e defendeu o Estado laico. Vini, traz os detalhes pra gente. É verdade, Paulo. Foi uma cerimônia discreta, rápida, sem convidados. O próprio presidente Jair Bolsonaro, que está com coronavírus, acompanhou à distância. E você se lembra, Paulo, que quando a gente repercutiu aqui o anúncio do Milton Ribeiro como ministro da Educação, vários vídeos foram revelados aí dele em cultos, e aí um dos vídeos que mais chamou a atenção foi aquele que ele falava que a educação das crianças se deve ter um pouco de rigor, severidade e até sentir um pouco de dor, né? Esse vídeo chamou muita atenção, teve muitas críticas. Ontem ele comentou rapidamente sobre isso durante a posse. Ele falou que não defende o castigo físico a crianças, mas que é preciso também ter muita atenção sobre a violência de estudantes contra professores. Mas o discurso de Milton Ribeiro foi um discurso de pacificação. Esse é o objetivo dele, pacificar o MEC e criar aí um grande diálogo entre acadêmicos e educadores. Ele também disse que é preciso valorizar as escolas públicas, admitiu que não tem a pretensão de solucionar todos os problemas, mas que quer deixar um legado positivo e de esperança. E sobre esse fato, Paulo, dele ser pastor, o Milton Ribeiro defende aí um Estado laico. Ele diz que o fato de ser pastor não vai influenciar no trabalho dele. Vamos ver. Conquanto tenha formação religiosa, meu compromisso, que assumo hoje ao tomar posse, está bem firmado e bem localizado em valores constitucionais da laicidade do Estado e do ensino público. Pois é, Paulo. E também numa fala rápida, o presidente Jair Bolsonaro disse que o novo entendimento do MEC deve ser esse mesmo, o da pacificação, o da unificação do país. Parece que as polêmicas de Weintraub, Vélez e Decotelli ficarão no passado. Muito bem, gente, vamos debater então essa posse, esse novo ministro da Educação. Zé, eu queria começar contigo. Queria uma pergunta bem direta aqui, você que cobre políticos há décadas no Brasil. Nesse meio, há preconceito contra os evangélicos, Zé? Ah, sim, claro. Olha, eu fui testemunha do início da introdução dos evangélicos, dos pastores na política. Tancredo Neves, numa eleição lá para o governo de Minas Gerais, ele entendeu que os evangélicos estavam crescendo e que os pastores eram fortes cabos eleitorais. E aí lançou candidaturas de pastores e entrou nas igrejas. E a situação cresceu. Toda eleição tem os seus pastores, não sei o quê, padre, não sei o quê, enfim, a religião toda entrou na política. Natural. E aí entenderam os deputados de que isso estava se agigantando demais e votaram na lei eleitoral uma proibição, um veto para o uso do púlpito, ou seja, da igreja, como palanque eleitoral. Não se pode pedir votos numa igreja, é uma lei recente. Mas aí os evangélicos cresceram muito no Congresso Nacional e hoje formam uma bancada poderosa. Para se ter uma ideia, a Igreja Universal traçou uma estratégia de ter uma bancada na Câmara e definiu ali critérios internos de fazer pelo menos um deputado federal por estado, né? E aí formaria uma bancada grande, fez. Hoje a Universal tem 30 deputados no Congresso Nacional e são deputados que votam segundo o Edir Macedo quer. Isto é uma força muito grande e estruturada no Congresso Nacional. Para se ter uma ideia, o vice-presidente da Câmara dos Deputados, candidato à presidência da Câmara, é um pastor evangélico, o Marcos Pereira, e bispo da Universal. Então, para você ter uma ideia da força. Então, o que era antes um preconceito e tal, agora se entende como força. O ministro, eu fui apresentado ao ministro há muito tempo atrás, o Milton Reis, pelo André Mendonça, ministro da Justiça. Ele não era ainda ministro da Justiça. E chegou e apresentou o Milton como um nobre representante do setor evangélico, conservador e tal. E ele, então, foi indicado para o Conselho de Ética da Presidência da República, né?
Então foi assim, ninguém pensava que ele seria ministro, mas foi assim que o ministro da Justiça, André Mendonça, apresentou o Milton aqui em Brasília. E ele que indicou, o ministro da Justiça, que indicou o Milton para o Conselho de Ética dos servidores públicos, é um grupo que funciona na Presidência da República. Então, é evidente, é um pastor, não é um pentecostal, aqueles pastores milagreiros, mais radicais, ele é tradicional, de uma linha mais tradicional, e ele fala muito bem, o Estado tem que ser laico, a Constituição determina isso. Não se pode tomar o poder em forma de religião. E lembrando aí, o presidente Jair Bolsonaro é católico, a mulher dele que é evangélica, né? Perfeito, Zé. Ô, Paulinho, eu fiquei sabendo que você tem uma colaboração para fazer para a gente nesse tema. Vamos acrescentar aqui algumas polêmicas que já aconteceram durante o governo Bolsonaro. Uma em dezembro de 2018, aquele vídeo da ministra das Mulheres, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, em um culto. Ela falava de uma experiência sua, eu separei um trechinho para a gente relembrar. Eu estava em cima do pé de goiaba com veneno na mão. E quando eu ia comer o veneno, aconteceu algo extraordinário. Eu vi Jesus se aproximando do pé de goiaba. Eu tive uma revelação extraordinária. Olha aqui, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus quer ter experiências extraordinárias com as crianças. Acreditem nisso. Esse vídeo foi bastante polêmico, porque muita gente tirou sarro dessa situação, considerando que era ali, enfim, uma coisa meio maluca, meio sem sentido, mas depois a gente veio a descobrir que a Damares estava falando ali de uma coisa muito triste mesmo, uma vontade de tirar a própria vida quando ela tinha 11 anos, porque ela foi vítima de abuso quando criança, né? Ela foi estuprada por 2 religiosos, então é uma situação aí super triste, delicada, que repercutiu bastante. E a gente teve uma outra questão também que envolve essa questão do evangelho, de ser evangélico, que foi com o próprio presidente da República, né? Em julho do ano passado, ele participou de um culto evangélico na Câmara dos Deputados, e aí ele começou a dizer o seguinte, muitos tentam nos deixar de lado, dizendo que o Estado é laico. O Estado é laico, mas nós somos cristãos. Ou, para plagiar a minha querida Damares, nós somos terrivelmente cristãos. E esse espírito deve estar presente em todos os poderes. E foi quando Bolsonaro prometeu o seguinte: por isso, o meu compromisso. Poderei indicar 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será terrivelmente evangélico. Tá aí, mais ingredientes para a nossa discussão. Boa, Paulinha. Adriles, Estado laico existe mesmo? Olha, eu acho que é uma utopia, por uma razão muito simples. O Estado é laico, ele não deve obedecer fielmente a nenhum tipo de princípio religioso de uma igreja religiosa, né? Mas não existe um Estado totalmente laico, porque os valores humanistas que regem o Estado são, sobretudo, valores cristãos. Os valores cristãos são a base, o fomento filosófico, sociológico, psicológico, de tudo que rege a conduta humana, da cultura ocidental, de respeito ao próximo, de valorização da vida, da punição que não seja um massacre ao criminoso, a questão da corrupção, os próprios 10 mandamentos, os valores bíblicos estão arraigados e, sobretudo, muito arraigados nos valores da cultura brasileira, né? Ou seja, é difícil fazer uma dissociação completa entre uma coisa e outra. Agora, os evangélicos, especificamente, sofrem um preconceito a mais porque eles levam porrada tanto dos católicos, que é uma grande fatia da sociedade brasileira, quanto dos ateus, dos ultraprogressistas, porque eles têm um valor religioso mais entranhado na cultura popular e na pragmática, né, das coisas, assim. E aquele preceito do pedir e recebereis, e do céu e inferno são aqui na terra mesmo, isso está muito explicado no livro do Max Weber, A Ética Protestante, o Espírito Capitalista, né? Aquela coisa do sujeito que vai atrás de posses econômicas, às vezes, de uma valorização, de uma recompensa ainda em vida. Isso se contrapõe muito à questão contemplativa católica, né? Que fala que a vida é toda sacrifício e você vai receber o bem pela sua própria doação e depois no reino dos céus. O evangélico muda isso bastante e fala exatamente dessa coisa carnal, visceral, da alegria, do prazer aqui na terra mesmo,
às vezes, inclusive, em benesses econômicos, recebida pelo bem. Eu acho que toda religião, o Paulo, tem um certo princípio de intolerância, inclusive, principalmente, a própria religião secular desse pseudo-progressismo, sobretudo marxista, né? Que quer desarraigar o ser humano de qualquer valor de transcendência e coloca exatamente na justiça terrena e materialista o princípio fundamental da justiça, quando, novamente, o principal valor humanista é o religioso, meu caro. Ô Joel, você concorda com a Adrilles? Concordo no sentido de que um Estado puramente laico, digamos, sem nenhuma influência de nenhum valor religioso, seja, digamos, um pouco utópico, mesmo porque o que é um valor não religioso? Em última análise, todos os nossos valores, não quero dizer que vêm de uma religião estruturada como o cristianismo, mas todos eles têm um quê de um ponto de partida, algo que parte de algo interno seu que você não tem como provar racionalmente. Então todos os valores, sejam de que religião ou não religião for, tem algo na sua essência, na sua origem, algo de um posicionamento não racional. Então tão próximos aí da religião que seja. Agora, o que é possível ter sim, é um Estado que não seja influenciado por nenhuma organização, por nenhuma instituição religiosa que vá dizer o que pode e o que não pode naquele país, ou de uma escritura sagrada que vai ser usada como a fonte e como o critério para determinar que leis devemos ou não devemos aplicar no país. Nesse sentido, o Estado laico é uma grande conquista da humanidade, conquistada assim, a sangue, suor e lágrimas contra todo o establishment religioso de séculos atrás, mas que aos poucos teve que ir cedendo. A própria Igreja Católica, veja, a Igreja Católica hoje, ela dá exemplo de tolerância e de saber conviver com o Estado laico. Mas no passado não era assim. No passado a Igreja Católica lutou como pôde para não permitir que a gente tivesse um Estado laico e tolerante a todas as fés. Algumas igrejas protestantes ainda estão nesse estágio de que não estão bem adaptadas a uma situação na qual a fé deles não vire a lei e o princípio de toda a sociedade. Então ainda tem uma intolerância ali. É claro, também existe... Peraí. Também existe, muitas vezes, um preconceito contra evangélicos, especialmente do ponto de vista da elite brasileira, digamos assim. Às vezes há um preconceito meio contra os evangélicos, mas existe o outro lado também. Alguns grupos evangélicos são muito intolerantes, e não é todos, hein? O pastor Milton Ribeiro, ele é presbiteriano, ele é bastante conservador no seu ponto de vista, é uma igreja protestante histórica, tradicional. Eu não imagino que vá dar muitos problemas com relação à mistura da organização religiosa e do Estado brasileiro. Eu acho que é diferente de igrejas como a Universal e outras que aí sim tem um projeto de poder muito mais claro e que eu ficaria de olho mais aberto. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui pro Zé, pro Adrilles e pro Joel. Joel, vou começar contigo bem rapidamente. O Estado brasileiro sob a presidência de Jair Bolsonaro é laico, sim ou não? Continua laico. Vamos lembrar que não é a primeira vez que temos ministros evangélicos. O Lula teve ministros evangélicos, Benedita da Silva, a Dilma teve o Crivella, a Marina no governo Lula também, outra evangélica. Então, o fato de haver ministros evangélicos não muda nada. Um ministro pode ter qualquer religião. Para mim, o problema é quando a religião do ministro passa a ser o assunto, ou passa a ser o critério. Quando o Bolsonaro diz que considera ser evangélico um critério para ele escolher um ministro do Supremo, para mim isso é preocupante, porque não deveria ser. Você discorda, Adrilles? Completamente. A questão que se coloca é: uma organização religiosa se difere em que a uma organização partidária? Uma organização partidária tem um princípio de percepção da vida, um princípio ideológico. O PCdoB, que pode ser considerado uma religião secular, de um comunismo que matou centenas de milhões de pessoas na história do século XX. E por que ele pode ser uma organização partidária e não pode ter uma organização partidária, partido religioso, sei lá, da Igreja Universal do Reino de Deus, que entabula, calma, mas aí que eu vou entrar no fundo. E por que esses princípios que estão contidos na Escritura Sagrada, que estão contidos em um tipo de princípio religioso, de ordenação de um sentido de vida religioso, qual é a diferença desse princípio que está contido lá no Capital do Karl Marx? Que uma pessoa que pode governar economicamente e humanamente seguindo o princípio marxista, estou dando um exemplo, tá? Pode ser Adam Smith, pode ser um princípio liberal, e tendo em vista também um princípio humanitário rigorosamente cristão. Essa é a beleza da democracia, Joel. A gente tem 7 ministros... Calma. A gente tem 7 ministros do STF
extremamente esquerdistas, extremamente progressistas, seguindo essa religião secular praticada e predicada pelo PT. E o Bolsonaro tem toda a razão em querer, sim, um ministro extremamente evangélico, terrivelmente cristão. Ou seja, a beleza da democracia são esses contrastes. E uma organização partidária pode ser, sim, vinculada a uma organização religiosa. Que uma religião não pode ser colocada no porão como se fosse algo que está distante das convicções de um governante. As coisas se misturam, é impossível dissociar. Ninguém falou isso, Adriles. Ninguém falou isso, Adriles. Veja, o Estado brasileiro, ele também não pode se pautar por uma escritura santa que seja o Capital do Karl Marx. Isso também não é a nossa Constituição. Pode. Porque, não pode. A nossa Dependendo do governante do Congresso, pode. Não, nossa Constituição é democrática e não revolucionária. A gente tem que se pautar pela ordem instituída da nossa Constituição, que respeita a liberdade de crença das pessoas e que respeita, inclusive, a pessoa que vem inspirada pela sua fé para o poder, seja a fé comunista, seja a fé cristã, seja lá qual for. Mas essa fé não é, em si mesma, o critério para nenhuma decisão do Estado. É para aquele governante trazer as propostas dele. Sabe o que eu acho que encapsulou isso bem? Foi o ex-presidente americano Obama. Ele dizia, olha, as minhas convicções partem da minha fé cristã. Ele permitia que a sua fé cristã informasse a sua atuação política. Agora, ele já em nenhum momento buscou trazer a escritura cristã, as regras de alguma igreja cristã, como se fossem regras do Estado americano. Joel, eventualmente, a nossa democracia pressupõe liberdade de culto, liberdade de expressão. Mas quando você elege um governo à esquerda ou à direita, é lógico que você vai ter uma tendência desse governo a priorizar os seus valores e princípios de vida. E eles podem ser arraigados no marxismo, no liberalismo ou no cristianismo. Ok. Essa é a questão. Olha, deixa eu perguntar aqui para o nosso Zé Maria Trindade, ele que tem uma fama de bom conciliador. Ô Zé, deixa eu te fazer uma pergunta, vamos ver se eu vou acertar. Você concorda com o Adriles e com o Joel? Concordo com a Adriles sobre a influência, é inegável. É só prestar atenção na abertura dos trabalhos da Câmara. O presidente, em pé, em sinal de respeito, estende a mão sobre uma Bíblia que fica na mesa diretora, lá em cima, né? Atrás dele um crucifixo, que já foi muito questionado ali por outras religiões, e ele diz, em nome do povo, sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Ou seja, há uma influência de religião, porque muitos ali não acreditam em Deus, enfim, existem representantes de vários. Mas, veja bem, eu vou te dar aqui um dado que muita gente não presta atenção. Os evangélicos serão a maioria em pouco tempo, se já não são a maioria hoje no Brasil. São 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Existem lá 2 evangélicos, mas não um evangélico representante do grupo, no sentido mais explícito. E o presidente vai indicar, né, o André Mendonça, que é o ministro da Justiça, para o Supremo. É o primeiro evangélico, ele é evangélico e reforça muito isso. Então, é inegável esta interferência, porque nós somos todo esse conjunto. O Adriles está certo. Agora, quando o Joel diz que o Estado tem que estar longe, eu entendo que é isso mesmo. Legalmente, sim, longe, mas é impossível você dissociar na hora de apertar o botão ali das suas crenças, dos seus eleitores, e quem é evangélico vota em evangélico, geralmente. Então ele leva para o Congresso, leva para o Ministério o grupo evangélico, assim como Jair Bolsonaro, militar, encheu o governo de militar. Zé Maria, você concordou mais comigo, fala a verdade. Ô, Zé Maria, mas uma pergunta, Zé Maria, já tem 2 ministros do Supremo que são evangélicos, é isso? Sim. Mas são discretos, é só crença e não são... O Bolsonaro que é um escancarado. Pastores. Como o André Mendonça é um evangélico, inclusive ele que trouxe o ministro Milton, o pastor Milton, para o governo, para o Conselho de Ética e agora ministro, entendeu? São representantes mais fortes. Muito bem, deixa eu agradecer aqui a participação. E não é a religião... Oi, Joel, fala. Não é religião trazida como a grande critério daquele ministro. Já tem 2 ministros do Supremo evangélicos, a gente isso nunca foi o assunto, sabe? Mas tem 7 progressistas. Mas tem 7 progressistas. O Joel tá irritado que o Zé Maria, no fundo, concordou mais comigo com ele. Só isso. Tem 7 progressistas e 2 evangélicos. Tem que equaliza. Zé Maria Trindade, deixa eu agradecer a sua participação aqui no Morning, Zé. Valeu mesmo e segunda-feira tamo aí.
Não, segunda-feira eu tô de férias, eu vou sair 15 dias. Ô Zé Maria. Não. Que absurdo. Aí não Só dá. Adriles vai ser difícil. Férias Aí não dá. prêmio, 3 meses. Zé, um abraço pra Eu vou entrar de você, férias também, querido. pessoal. Vai. Você vai vir na Vai bancada vir aqui, trabalhar, meu. Chega de ficar Quando em o Zé casa. Maria voltar, eu volto. O Quando o Zé Joel, Maria intelectual voltar, eu tô de Pinheiro volta da aí também. Fonseca.